Então, agora, quando diz que a besta surge do abismo, aí já é outro patamar para baixo. Okay? Porque o abismo é o pior cenário de espiritualidade possível. Tá? De se notar que eu quero saber, a turma aí do globo, né? Porque a Terra é plana, sim, tá? É o que a Escritura diz. Se você vai contra a Escritura, você é um herege. Você devia ser consumido pelo fogo também. Tá? O abismo. O que é o abismo? A palavra abismo, ela significa sem fim. Sem fim. E só existe abismo no modelo da Terra plana. Leia Gênesis capítulo 1, que você vê o firmamento, as águas acima do firmamento, o oceano primordial. A NASA diz que não tem água em lugar nenhum, só na Terra. As águas de baixo são os oceanos. Firmamento, a abóboda, cúpula de uma Terra plana, estacionária e circular, onde a Antártica são as bordas. Só que o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O pessoal ainda lê o Salmo e não se liga. O firmamento é o quê? É a abóboda. Acima do firmamento tem água, muita água. Gênesis capítulo 1. Então, só que depois da borda, que é a Antártica, tem o abismo. O abismo. Só existe abismo no modelo terra plana. Que é o que? Sem fim, a terra plana está suspensa. Ok? Está suspensa. E depois das bordas da Antártica tem o que? Abismo. Abismo. Onde é que é o abismo no globo? Onde é que é o abismo no heliocentrismo? Você vai cair para onde? Para todo lado que você for cai, não tem norte nem sul, o universo está em expansão, dizem eles, que é uma grande mentira. Só existe abismo no modelo terra plana, amigo. Então engole essa. Quero ver se achar o abismo no globo. Então é plana, aqui na Bíblia é plana. É o abismo. Só que esse abismo, a besta do abismo, não é o abismo literal que tem lá depois da Antártida. Esse é um abismo espiritual. Porque a condição espiritual, o ambiente espiritual da qual essa besta vai emergir, que na verdade a besta em si, a estrutura mundial de poder é uma só que Satanás ele articula e ele levanta várias potências. A besta tem 7 cabeças. Você teve Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, né? E você tem aí que a coisa começa essa cabeça da besta surgiu do abismo. Tá? Porque o ambiente espiritual que ela surgiu é de degradação total. Tá? Quando a besta surge da terra, né, ou melhor, quando surge do mar, como eu falei, surge do paganismo, das nações. As nações têm sua espiritualidade, mas é tudo paganismo e idolatria. Agora, quando surge do abismo é diferente. É afronta a palavra de Deus. Tá? É satanismo. Tá? É ateísmo. É para afrontar a palavra de Deus. Para levantar oposição direta e deliberada e consciente disso. Ok? Eu estou falando de satanismo, luciferianismo, ateísmo. Essa besta está surgindo do abismo. Por quê? Porque ela vai ser o ateísmo que começou a surgir. Tá? Um ateísmo deliberado para afrontar a palavra de Deus, ok? Então eu estou falando que besta é essa que surge do abismo? É a França revolucionária. Eu estou falando da Revolução Francesa. Tá? Revolução Francesa, vai aí mais uma aulinha de história. Ah, não quer abrir o livro de história, então esquece o livro do Apocalipse, colega. Esquece, vai comer capim, fazer outra coisa da tua vida. No ano 1789 foi a tal da queda da Bastilha, tá? Na França, que deu início à Revolução Francesa. Mas o que estava acontecendo que teve essa revolução? Tá? Veja bem, a sociedade francesa na época, a sociedade europeia como um todo, que se dizia cristã, né? Eles tinham uma desigualdade social absurda. A sociedade era dividida em castas, né? Havia o primeiro estado, que era o clero os religiosos. No caso, na França, os religiosos católicos. Eram altos bispos católicos que viviam no luxo. Tá? Eles eram assim, tipo high society, viviam no luxo. Tá? O segundo estado era a nobreza, eram os nobres, né? Duques, reis, marqueses, que também viviam no luxo.
na vida boa, High Society. E havia o terceiro estado. O que era o terceiro estado? O terceiro estado era o povo, a plebe, que vivia na pobreza e na miséria. No terceiro estado, essa altura do campeonato, havia surgido a burguesia, que era o que? Os comerciantes. E a burguesia já havia, há um certo tempo, se enriquecendo. Então essa burguesia tinha uma necessidade de mudança, tá? E eles queriam construir uma ordem diferente, né? Porque a igreja travava muito eles, né, em relação à parte comercial. Eles queriam mudar essa situação, né? Então havia muita desigualdade, o povo estava numa crise econômica, passando fome. Então, o rei Luís XVI perdeu o controle da economia totalmente, e havia algumas ideias demoníacas, tá? Ideias demoníacas que já estavam permeando aquele cenário, que eram que as ideias iluministas, ok? Iluministas. Então, tudo começou lá no século XVI, com a Reforma Protestante. Havia muitos pensadores humanistas naquela época, pensadores humanistas, né, que se diziam usar a razão, né, para poder substituir o pensamento cristão, né? Surgiu o pensamento cristão. E quem eram esses pensadores, né, iluministas, e quem eram esses... O iluminismo, na verdade, surgiu séculos depois, mas eram esses pensadores humanistas, né, e que queriam impor um pensamento mais filosófico e racional. Eram, sobretudo, maçons, tá? A maçonaria. Tá? Sendo que o inimigo deles... Isso era uma conspiração deles, na verdade. O inimigo deles era, sobretudo, o cristianismo católico e a monarquia. Eles queriam construir uma nova ordem mundial. Tá? E esses maçons, na verdade, eram os antigos cavaleiros templários, cabalistas, satanistas, surgiram no século XII. Como eles foram perseguidos, né, colocados em clandestinos, desculpe, como clandestinos pela Igreja Católica, eles tinham esse revanchismo. Eles reemergiram, fugiram para a Escócia e reemergiram como os maçons, né, maçons especulativos, né, lá por volta de 1500, humanistas, né. Então eles queriam construir uma nova ordem mundial para acabar com o cristianismo, especialmente o cristianismo católico, e acabar com a monarquia, tá? Uma vez que eles seriam a burguesia. E por isso que eles ajudaram a fomentar a Reforma Protestante. Eles com isso conseguiram rachar o cristianismo, dividir para conquistar, ok? E bem mais tarde eles impulsionaram a Revolução Francesa. Isso mesmo, os maçons impulsionaram a Revolução Francesa. Talvez você me chame de teoria da conspiração, mas eu estou aqui na Wikipédia. Você vai acessar no Wikipédia Revolução Francesa. Você vai no tópico 1, que é causas. Lá no final do tópico 1, o último parágrafo, diz assim, a maçonaria desempenhou um papel importante na Revolução, originalmente em grande parte política. A maçonaria foi radicalizada no final do século XVIII pela introdução, né, de princípios que enfatizavam o tema liberdade, igualdade e fraternidade. Isso tudo é conversa fiada. Praticamente todos os principais participantes da Revolução Francesa eram maçons, e esses temas se tornaram slogan amplamente reconhecido na Revolução. Então, a própria Wikipédia está dizendo. Então, os revolucionários, né, burgueses, eram todos maçons, tá? E o que eles queriam? A mesma coisa que eles querem hoje, construir uma nova ordem mundial, tá? Eles queriam, e nesse momento eles conseguiram acabar com o domínio da Igreja Católica, né, do cristianismo, uma vez que o Napoleão, né, comandou o general Berthier em 1798, que derrubou o Papa, e instituir a República. E eles conseguiram instituir a primeira República Francesa, tá? Então a República foi eles que criaram. Houve até alguns legados aí da Revolução Francesa que moldou a vida ocidental. Por exemplo, a questão política que nós temos hoje, direita, esquerda e centro, foi criado na Revolução Francesa. O Código de Processo Civil, algumas liberdades individuais, o acesso de todo o povo à política, começou
também com a Revolução Francesa, direitos do povo. O povo não tinha direito nenhum, mas na Revolução Francesa eles introduziram isso. A república que tomou o mundo, a monarquia caiu. A monarquia caiu, né? E foi instituída em quase todo o mundo a república, né? Como aqui no caso do Brasil. Então, eles tiveram êxito em muitas coisas, né? Então, eles mudaram com aquele cenário de que quem dominava era a monarquia e o cristianismo católico, e isso acabou, tá? Não foi exatamente naquele momento, mas os ideais que eles fomentaram ali levaram a isso. No entanto, o que preocupa na Revolução Francesa, o que preocupou, foi o ateísmo, tá? O ateísmo, inicialmente, eles começaram com ideias iluministas, né? Pensadores iluministas como Voltaire, né? Porque, dado os inúmeros casos de tragédia que aconteceram, né, que vinham acontecendo na Idade Média, tanta desigualdade social, né? E eu até citei aqui o cisma de Lisboa, né? No dia de Todos os Santos caiu aquele terremoto todo. Um filósofo iluminista, Voltaire, ironizou tudo aquilo, né? E eles começaram a levantar questões, né? Por que Deus permite a fome? Por que Deus permite o terremoto? Por que Deus permite a desigualdade social, né? E começaram a levantar esse pensamento nefasto, sendo que eles eram humanistas. Então eles começaram no iluminismo, né, a cultuar o que eles chamam de razão. Então, grandes mentes iluministas como Voltaire, na verdade, ele era deísta, ok? Ele não acreditava, tá? Ele não acreditava no, vamos dizer, entre aspas, o Deus cristão, né? Deus da Bíblia, o Criador, né? O Criador da Bíblia, Deus de Elohim, de Abraão, Isaac, Jacó, Pai do Messias, né? Deus de Israel. Ele não acreditava nisso, eles acreditavam na razão. Para eles, Deus era um ser supremo, até existia, mas devia ser cultuado com a razão, usar a razão para cultuar, é o que eles diziam. Então eles eram deístas e tinham um pouco de medo de dizer que Deus não existia, né, por causa do pensamento cristão predominante, ok? Então eles eram deístas e começaram a cultuar a razão. Então, e começaram a questionar isso, né? Esse pensamento nefasto começou a ganhar muita força e fomentou a Revolução Francesa, uma vez que o povo estava passando muita fome, ok? Havia uma desigualdade social brutal. Então a Revolução Francesa, em 1789, salvo me engano, 1791 foi instituída a Primeira República Francesa, que o que dominava ali a França era a dinastia de Bourbon, de nobres, né, da nobreza, e ela foi simplesmente destituída do poder nesse momento. E eles começaram a cultuar a razão, tá? É aí que eu vou começar a chegar no ponto-chave, que a gente vai começar a entender como que eles começaram a afrontar a Bíblia, tá? Você pesquisar no Wikipédia também, culto à razão, né? Culto à razão, eu vou ler aqui o Wikipédia, o culto ao ser supremo foram sistemas de crença baseados em ideias racionalistas estabelecidos na França, que pretendiam substituir o cristianismo durante a Revolução Francesa. Ou seja, eles queriam substituir a Bíblia. Lembrando que essa altura do campeonato, a gente não está mais lá naquela parte da Idade Média que a Igreja Católica não deixava ninguém ter a Bíblia. Já tinha tido a Reforma Protestante a partir de 1500, e nessa altura do campeonato, 1790, 91, né, todo mundo já tinha Bíblia. A Bíblia já era de fácil acesso. E eles começaram a querer substituir o cristianismo, ou seja, deixar a Bíblia de lado e passar um sistema de crenças iluminista, humanista, com ideias racionalistas, ok? Em oposição à Igreja Católica, tá? Era parte das causas defendidas pela Revolução Francesa. O anticlericalismo, ok, solidificou na política em 1792 com a Primeira República Francesa. Então houve uma descristianização da França durante a Revolução, né? Foi motivada por alternativas filosóficas à Igreja. E como o alto clero da Igreja Católica vivia na nobreza, no luxo, o povo passando fome, eles aproveitaram isso para, então vamos acabar com o cristianismo. Ok? Então aí você vai entender porque que a besta surge do abismo, tá? Porque afronta mesmo a palavra, a gente vai entender. Deixa eu me ver aqui se eu acho. Então, só que esse culto à razão começou em 1792 e ele durou até 1793. Por quê? Aí que está o problema.
com esse início da Revolução Francesa, a burguesia subiu ao poder. A burguesia, que os comerciantes, a maioria deles eram maçons, né? A nobreza e o clero foi destituída do poder. Só que o povo ainda continuava passando fome. Okay? Então, surgiu um partido de esquerda chamado Jacobinos. Jacobinos, que sobretudo era o povão mesmo. O povão e a baixa burguesia, que não estavam satisfeitos com a situação e começaram a reivindicar uma revolução mais radical. E os jacobinos, os girondinos eram de direita, né? A alta burguesia. Então os jacobinos tomaram o poder, fizeram suas manobras e tomaram o poder em, deixa eu ver aqui, 1793. Tá? Em 1793, eles tomaram o poder. Tá? E aí, 21 de janeiro de 1793, tá? E aí começou o chamado regime de terror da Revolução Francesa. Foi de 1793 até 1794. Nesse período foi o período da guilhotina. Né? O próprio rei Luís XVI foi para a guilhotina. 21 de janeiro de 1793. Todos os demais inimigos, opositores dos jacobinos, girondinos, nobres e clérigos, né, católicos, foram para a guilhotina. Tá? E a Igreja Católica foi bastante perseguida nessa época. Tá? Muitos bispos foram massacrados mesmo, sem dó e sem piedade. Então, o que valia era a guilhotina. Quem comandava isso aí foi o tal do Robespierre. Em certo momento ele disse que o país não precisava de mais juízes, mas sim de mais guilhotinas, ok? Então foi de 1793 a 1794. É aí que vai, a gente pode dar uma parada aqui, tá? Que foi o reino do terror, foi o reino da guilhotina. Então a gente vai parar um pouquinho aqui, a gente vai voltar para a escritura, né? Para a gente poder entender melhor. Então essa besta, e eles instituíram, os jacobinos, eles substituíram o culto à razão. Culto à razão, eles substituíram isso. Por quê? Eles substituíram o culto da razão, na verdade, mais é do que maçonaria, tá? Maçonaria. Eles substituíram por ateísmo, tá? Ateísmo, isso mesmo. Contra a Bíblia, contra tudo, ateísmo. Eles diziam que Deus era o povo, não existia Deus. Deus era o povo. E começaram a passar guilhotina em todo mundo. Ok? Então aí a gente já passou. Na primeira fase foi o anticristianismo e o antibíblia, tá? Para fazer o culto à razão, o iluminismo maçônico, racionalismo, para substituir o cristianismo e a Bíblia. Agora, nesse segundo momento do reino do terror, não, aí já foi não. Ateísmo. Então o que a gente viu, a história relata, foi os horrores do ateísmo. É guilhotina mesmo. Guilhotina é massacre mesmo. Tá? Esse período aí. Agora a gente vai voltar para as escrituras. Vamos voltar para as escrituras aqui, ok? Então a gente está começando a ver uma batalha. Perceba por que essa besta surge. Na verdade, ela é muito possivelmente a sétima cabeça da besta. Sétima, ok? A sexta recebeu a ferida mortal que a gente já vai ver agora. Mas vamos voltar aqui para a Bíblia. Né? Ao término do seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade. Tá? Na praça da grande cidade. Tá? Então, vamos lá. Esta cidade se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde foi crucificado também o Senhor delas. Ok? A gente poder entender melhor isso aqui, ó. Ao término do seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra ela, vai vencê-las e matá-las. Por quê? Como eu disse, a besta é a França revolucionária, é a Revolução Francesa. Então ela combateu a palavra, tá? E no primeiro momento venceu. Por quê? Porque, por decreto da Assembleia Legislativa da França, né, eles declararam que não há Deus. Tá? E os jacobinos declararam: Deus é o povo. Tá?
Deus é o povo. Então percebam como a gente já partiu, nesse momento da história, a gente já partiu do paganismo, a gente já partiu para o ateísmo. Okay? Por isso que a besta surge do abismo. Tá? E vamos lá. Deixa eu ver quando que começou aqui. Foi no dia 26 de novembro de 1793. Tá? 26 de novembro de 1793 foi quando começou o período do terror, né? E eles simplesmente aboliram a Bíblia. O governo aí, os jacobinos simplesmente aboliram a Bíblia. Tá? Os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimados e ela foi abolida na França. Foi considerada morta. Né? Todas as igrejas foram fechadas, tá? E proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia. Tá? Decidiram, então eles mudaram a semana que tinha 7 dias, eles mudaram para uma semana de 10 dias, no qual haveria um dia de descanso. Tá? Esse dia de descanso, que era o 10º dia, ele era destinado para orgia, tá? E para blasfêmia. Ok? Então negou-se abertamente a existência de Deus, tá? E uma mulher imoral, no caso uma prostituta, foi nomeada deusa da razão, e as pessoas deveriam adorá-la, e ficou proibido todo o tipo de culto religioso, ok? Então, tudo isso eles fizeram, tá? Tudo isso, esse período começou em 1793, tá? Quando começou o 26 de novembro de 1793, tá bom? Foi quando começou a coisa, não há Deus, declararam que não há Deus, tá? E começou essa coisa toda. Então percebam, pela primeira vez se tivemos o catolicismo, o papismo, ele escondia a Bíblia. Agora aqui não, a partir desse momento é o ateísmo mesmo, é ateísmo, é afronta mesmo, tentar perseguir mesmo diretamente a Bíblia, foi o que aconteceu, ok? 1793 começou isso, tá? Lá na frente, deixa eu ver aqui, aí eles mataram, entre aspas, mataram as duas testemunhas, que é a palavra, aboliram a palavra da França, tá? Aí diz assim, ó, e os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na grande cidade, né? Essa cidade se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde foi crucificado também o Senhor delas. Que cidade é essa? Que cidade é essa? Vamos dizer, não, Jerusalém. Que Enoque ele vai ser morto em Jerusalém, né? Todo mundo vai ver via TV a cabo, e depois eles vão ressuscitar, 3 dias e meio vão ressuscitar, vão para o céu. Então essa grande cidade de Jerusalém, nada disso, tá? Que essa grande cidade é o que? A Grande Babilônia. Não é exatamente uma cidade física, tá? Mas é a Grande Babilônia, tá? Império mundial de abominações, de falsa religião, de abominação, tudo aquilo que é contrário à verdadeira adoração. Tá? Então, porque no Apocalipse a gente tem a cidade verdadeira, a verdadeira adoração, cidade santa, que é o que? Jerusalém do céu, a nova Jerusalém, né? Então veja que é uma cidade espiritual, tá? Cidade santa, nova Jerusalém. E o oposto, simbolizando a idolatria, tá? Simbolizando o mal, a gente tem a Grande Babilônia, que não é um lugar físico, mas simboliza toda a falsa adoração, idolatria, tudo aquilo que é contrário à verdadeira adoração. Então percebam que você tem o mal, a Grande Babilônia, espiritual, e você tem o bem, que é a Nova Jerusalém, a cidade santa, espiritual do céu, ok? Então essa grande cidade é a Grande Babilônia, que a gente vê lá no Apocalipse capítulo 17, a Grande Babilônia, cidade que reina sobre os reis da terra, ok? Muita gente dizia é Roma, né? Mas na verdade mais do que naquela época, mas é a Grande Babilônia, império mundial de idolatria, tá? Só que essa cidade simboliza, simbolicamente, ela é Sodoma e Egito. Por que é Sodoma? O que tinha lá em Sodoma? Em Sodoma a gente tinha o quê? Imoralidade. Sodoma é uma cidade imoral, imoralidade, prostituição, sexo sagrado, homem com homem, mulher com mulher, orgia, bacanal, imoralidade. E Sodoma tinha também injustiça social, porque Sodoma não amparava o peregrino.
peregrino, não era amparado, então não tinha fraternidade em Sodoma. Okay? Então a mesma coisa aqui nessa França aí, dessa época, porque imoralidade, um dia da semana, de 10 dias, era para orgia. Para orgia. E nomearam uma prostituta, deusa da razão, entre aspas. Prostituta, deusa da razão, que era o que eles tinham que cultuar lá, não podia ter culto. Não podia ter Bíblia nesse momento aí. Ok? E se chama também simbolicamente Egito. Eu estou no verso 8. Por que se chama Egito? O que aconteceu no Egito? Egito tinha idolatria. Né? Até curioso que lá do Egito vem o olho de Horus, né? O olho de Horus, né? Do Egito. Só a maçonaria, o olho que tudo vê, da maçonaria Illuminati, é o olho de Horus, é a mesma coisa. Tá? E na verdade, quando você vê o culto à razão, né? Você vê aqui algumas figuras no Wikipédia, você vai ver o culto à razão, tinha lá o quê? Uma pirâmide com um olho dentro. Maçonaria é o olho de Horus, tudo a mesma coisa, que é um paganismo, né? É idolatria, né? Egito é idolatria e foi também afronta, a tentativa de afronta a Deus, né? Que o faraó ele tentou combater contra a palavra. Lembra do faraó? O que está dizendo aqui? Que a palavra de Deus, no verso 6, né? Ferir as águas em sangue, pragas, todo tipo de praga sobre a terra, né? Faraó. Faraó tentou lutar contra a palavra de Deus, né? Contra o que Deus dizia, ele tentou lutar contra, tentou resistir. Né? Então é afronta, é idolatria e afronta do Egito e a imoralidade e injustiça de Sodoma. Tudo isso aconteceu nesse momento aqui na França. Tá? Negar a Bíblia, perseguir, proibir o culto, adorar, orgia, culto à razão, depois o ateísmo, foi isso que aconteceu. Por isso que é Sodoma e Egito. E é também, continuando aqui no verso 8, e é também onde foi crucificada o Senhor dela, o Senhor das duas testemunhas que foi crucificado. Quem é o Senhor das duas testemunhas? É o Messias, Yahushua, né, que vocês chamam de Cristo. Né? O Messias Yahusha foi morto aonde? Qual cidade? Em Jerusalém. Tá vendo? Aí você vai me dizer, pô, tá vendo? Onde é que o Messias foi crucificado? Né? Onde é que ele foi morto? Em Jerusalém. Então aqui essa grande cidade é Jerusalém, certo? Errado. Errado. Tá? Está errado pelo seguinte, meus amigos, essa cidade aqui é a Grande Babilônia. O Messias, o local físico, geográfico, onde o Messias foi morto, é a Jerusalém, local físico. Porém, espiritualmente, aquela cidade não era Jerusalém, ok? Naquele momento. Por quê? Porque eles mataram o Messias, cara, o Filho de Deus. Tá? Então, espiritualmente, eles fizeram o papel ali de Babilônia, um lugar que se negou-se o Filho de Deus, negou-se o Messias. Deu para entender? Então, aquela cidade ali, eles não fizeram, aquela gente, melhor dizendo, lá, não fez papel de Jerusalém, não fez papel de cidade santa, fizeram o papel de Sodoma, de Babilônia, negaram o Messias. Você consegue entender? Uma coisa é o geográfico terreno, outra coisa é o espiritual. Tá? Você consegue entender? Foi o mesmo que fizeram na França. Negaram o Messias e perseguiram os cristãos. Okay? Proibiram o culto. Tá? Então, quando você está perseguindo, o que o Messias disse? Quem nega a mim, nega aquele que me enviou, o Pai. Quem nega vocês, nega a mim também. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe a vós, meus discípulos, recebe a mim também. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então, quando você está perseguindo um servo do Messias, né, a igreja, você está perseguindo o Messias. Né? O que ele disse lá para Paulo? Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Messias estava no céu à direita, mas estavam perseguindo a igreja dele. Então, estava perseguindo ele também. Por que me persegue, Saulo? Foi o que aconteceu na França. Perseguiram, mataram os cristãos, né? Então, como se estivesse, na verdade, perseguindo o próprio Messias, tá? Então, isso aqui é dito, tudo isso aqui é simbolicamente. Sodoma, que é a imoralidade e a injustiça. Egito, a afronta, a rebeldia e a idolatria. E o local onde foi crucificado o Messias
geograficamente Jerusalém, mas espiritualmente aquilo ali é Sodoma. O profeta Isaías chamou Jerusalém Sodoma, Gomorra espiritual, por causa das práticas daquela gente. Então aquela gente que sacrificou o Messias, que matou o Messias, não era Jerusalém, não é a cidade santa, aquela gente ali, Sodoma, Gomorra, Babilônia. Ok? Então, entendam o significado espiritual. Sodoma. Por que você acha que aqui na Bíblia, meu amigo, por que você acha que eles não citaram? É Sodoma, é Gomorra e é Jerusalém. É Jerusalém onde foi crucificado o Messias. Por que eles não disseram isso? Não citou aqui o nome Jerusalém propositalmente. Porque no Apocalipse, Jerusalém faz referência à verdadeira adoração, sobretudo a Jerusalém do céu, Nova Jerusalém, cidade santa. Esse é o significado de Jerusalém em todo o Apocalipse. Agora, quando fala de coisa ruim, fala de Babilônia. Então é por isso que não citou explicitamente aqui o nome Jerusalém, para que você entenda. Não está citando que é Jerusalém, está dizendo o local onde o Senhor delas, o Messias, foi crucificado. Que local é esse? Geograficamente Jerusalém, sim, mas espiritualmente não é Jerusalém, espiritualmente Babilônia. Tá? Babilônia, nega o Messias, pô. Ok? E por isso que não está citado Jerusalém. Ok? Por isso que eu estou dizendo a vocês, não é Jerusalém geográfica. Okay? É a grande Babilônia. Okay? E naquele momento ali, o local geográfico onde aconteceu isso tudo foi onde? Na França. Tá? Na Revolução Francesa. Okay? Mas, espiritualmente ali, o espírito que estava ali, naquela coisa, era da grande Babilônia. Tá? Satanás que estava por detrás daquilo tudo ali, ok? Continuando aqui, verso 9. Então, gente de todos os povos, raças, línguas e nações, veem seus cadáveres durante 3 dias e meio. Então, gente ali de todos ou de vários povos, né? Raças, línguas e nações, veem seus cadáveres durante 3 dias e meio. O que é 3 dias e meio? Aí vão dizer que lá no Apocalipse, lá da Record, não, o profeta Elias, profeta Elias e Enoque ficaram 3 dias e meio lá, mortos, né? Mas depois ressuscitou, aquela coisa. É a mesma coisa, gente. Vocês têm que fazer, lá no livro do profeta Daniel, vocês fizeram o dever de casa. Pegaram metade da semana, é 3 dias e meio. Aí vocês reverteram para 3 anos e meio. Beleza, legal. Por que vocês não fizeram o mesmo aqui? Os cadáveres dela ficaram expostos durante 3 dias e meio proféticos. Que equivalem, na verdade, a 3 anos e meio literais. Por que aqui vocês não fizeram a conversão? Entendeu? Tem que fazer a conversão. 3 dias e meio. Porque o que acontece? Eu citei a data aqui, que quando começou o regime de terror, que a Bíblia foi abolida na França, 26 de novembro de 1793. Esse período durou até 17 de junho de 1797. Até 17 de junho de 1797. 3 anos e meio. A Bíblia ficou abolida na França. Ok? Alô? Oi? Alô?